Olá, alunos do segundo período da FASE. Hoje a nossa apresentação é uma introdução à vigilância epidemiológica. E se vocês também observarem a nossa classificação dos estudos epidemiológicos, vão ver que lá no pé está investigação epidemiológica, né? Porque a investigação epidemiológica não é propriamente um tipo de estudo. Você pode utilizar vários tipos de estudos epidemiológicos para fazer uma investigação epidemiológica, mas ela tem algumas características, né, que levam a fazer parte daquela tabela. Então, hoje nós vamos introduzir o assunto da vigilância epidemiológica e também de investigações epidemiológicas. Na saúde coletiva e epidemiologia 2, nós vamos utilizar bastante, de forma mais aplicada, esses conceitos de vigilância epidemiológica, né? Então lá nós estaremos desenvolvendo mais esse assunto. Bom, como nós estamos vendo aí nas fotos, dois brasileiros tiveram um papel muito importante no que nós chamamos hoje de sistemas de vigilância epidemiológica. Do ponto de vista histórico, algumas atitudes de vigilância, né, foram empregadas na tentativa de controle da febre amarela, da peste, da varíola e diria até da cólera, embora não tão evidentes, né? Então, muitas medidas se tentavam tomar para conhecer essas doenças e evitar a sua propagação. Nesse momento, né, da história da medicina, nós não conhecíamos bem os agentes infecciosos, o período de transmissibilidade, né? E se utilizava muito de quarentena. Quarentena era colocar, por exemplo, um navio em que tivesse tido um doente, colocar todo esse navio em suspeita e afastá-lo até que o último caso ocorresse e passasse algum tempo. Às vezes 40 dias mesmo, né? Era um prazo que se estabelecia. Nós vimos agora com a propagação do SARS-CoV-2, por não termos vacina, né? Que quarentena também foi empregada no início. Depois, nós passamos a fazer isolamento. O que é isolamento? Isolamento é manter afastado o infectado, o paciente que está infectado ou doente. Na quarentena, não. Se tem um caso num prédio, nós isolamos todo o prédio, todas as pessoas, independente de estarem doentes ou não. No caso do termo isolamento, então, se o paciente inicia a doença, eu deixo ele sem contato com qualquer pessoa até que passe o período de transmissibilidade que eu conheço daquela doença, né? Outros termos foram muito utilizados agora na epidemia do Covid-19, como afastamento social, que é você falar para toda a população ficar em casa, não se aproximar, né? E outras medidas. O mais clássico em vigilância epidemiológica até então era usar quarentena ou isolamento. Com as tentativas de controle da malária, alguns avanços foram feitos nessa luta constante da humanidade para controlar essas doenças, né? Então, havia uma metodologia da Organização Mundial de Saúde, de vigilância das pessoas, que depois integraram o que a gente chama hoje de vigilância epidemiológica. A campanha de erradicação da varíola também utilizou estratégias de busca ativa de casos, de bloqueios de surto, que depois vieram a ser incorporadas. Então eu digo que nós temos aí os primórdios da vigilância epidemiológica, né? Alguns muito antigos em que eu
não conhecia agente, não conhecia período de transmissibilidade, né? E um período do passado, mas relativamente recente na história, em que eu já tinha esses conhecimentos e tentava aplicar algumas estratégias de controle. Mas o que eu considero o marco do início do sistema de vigilância, ou dos sistemas de vigilância epidemiológica, foi o chamado episódio Cutter. O que foi esse episódio Cutter? Foi um episódio relacionado à poliomielite. A poliomielite, na primeira metade do século passado, era endêmica em vários países. Nos países pobres, atingia principalmente as crianças por contaminação ambiental, né? E era chamada mais de paralisia infantil. Nos países mais desenvolvidos, ela ocorria mais em formas de epidemia, que aí atingiam também outras idades, adultos, adolescentes, né? O fato é que era uma doença terrível para a população, posto que uma pessoa de tudo saudável podia amanhecer no outro dia com uma paralisia definitiva, uma doença para a qual não havia cura, que muitas vezes levava à morte, né? Então, todos eram muito ávidos por uma vacina, como nós estamos agora com a vacina do SARS-CoV-2. Dois grupos nos Estados Unidos, com apoio da sociedade, desenvolveram vacinas. Um grupo, uma vacina viva, né, que todo mundo temeu um pouco, porque você tinha o vírus vivo atenuado e precisava de mais tempo para sua demonstração de segurança. A outra vacina, pelo grupo de Salk, era uma vacina inativada, portanto, o vírus morto que oferecia menos risco. Logo que Salk desenvolveu a vacina, estabeleceu-se um debate na sociedade americana muito grande se já era momento de usar essa vacina em massa ou se nós dependeríamos ainda de mais estudos. Houve uma polêmica muito grande, não se chegava a um consenso, até que se então desenvolveu um sistema para avaliar a segurança das campanhas de vacinação. Então foi elaborado aquilo que se aproxima hoje de um sistema de vigilância epidemiológica. Então foi definido o que seria um caso suspeito de reação vacinal. Então seria toda pessoa que após tanto tempo depois da vacina apresentasse esse sinal. A obrigatoriedade de que os profissionais notificassem para um determinado local. Esse local tinha pessoas que iam investigar esses casos. Então a vacinação começou, mas numa região americana houve um excesso de casos de paralisia após iniciada a campanha. Então isso foi notificado, foi investigado e descobriu-se que um dos laboratórios incumbidos de produzir a vacina não havia inativado o vírus adequadamente, que aquilo era uma reação. Esse laboratório foi fechado e a campanha seguiu normalmente, coisa que hoje seria difícil, né? Então, essa forma de trabalhar, né, estabelecer um caso suspeito, a notificação, a investigação, deu origem, então, a uma forma de tentar o controle de doenças transmissíveis e que depois foi utilizado também e é utilizado para doenças não transmissíveis, né? E começa pela determinação de que é um caso suspeito. Em 1968, a Assembleia Mundial de Saúde, então, insta os países a fazerem sistemas de vigilância epidemiológica. O Brasil, na década de 70, estava trabalhando forte na erradicação da varíola, foi acometido por uma grande epidemia de meningite meningocócica, né? Isso tudo levou à 5ª Conferência Nacional de Saúde de estabelecer o Sistema Brasileiro
de vigilância epidemiológica. Então, é a partir daí que o país tem de forma organizada um sistema de vigilância epidemiológica. Esse sistema ele é feito em lei, baseado em diretrizes do Ministério da Saúde, e o Guia de Vigilância Epidemiológica, que é uma publicação do Ministério, que nós vamos estudar muito na Saúde Coletiva e Epidemiologia 2, ele tem lá as vacinas, as doenças que são submetidas à vigilância epidemiológica e as definições de caso suspeito, o que fazer e tudo isso. Então, a vigilância epidemiológica é definida, tem várias definições, né? Mas essa aqui é uma definição, é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle. Eu destacaria nessa definição duas coisas importantes. Primeiro, ele fala em fatores determinantes, não fala em doença. Por quê? Eu posso fazer, por exemplo, a vigilância da cobertura vacinal para a coqueluche, né? E uma vez identificando que a cobertura vacinal está baixa, aumentar essa cobertura e não esperar casos da doença. Então, eu posso aplicar a vigilância em fatores também determinantes de doença. E a outra parte da definição que eu chamaria muita atenção é que isso tudo é feito com objetivo de controle da doença. Não é para acumular estatística, não é nada disso, né? Então, é um sistema bastante objetivo, visando o controle da doença. Então, a vigilância epidemiológica faz coleta de dados, processa, analisa esses dados, interpreta, né? Recomenda as medidas de controle apropriadas, né? Pode até, dependendo da situação, por exemplo, um município muito pequenininho, que a Secretaria Municipal não tem meios para controle, a própria equipe de vigilância epidemiológica pode participar desse controle, né? Sempre avaliar as medidas de eficácia, se aquilo que está sendo feito está resultando mesmo em controle da doença, e sempre muito importante divulgar as ações pertinentes, tudo que a vigilância está fazendo, sob pena de quem notifica, que são os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, eles desanimarem de notificar, achar que aquilo é uma coisa burocrática e que ninguém está fazendo nada com aquilo. A vigilância epidemiológica no Brasil ela é descentralizada, então ela tem um nível municipal, que é o primeiro nível a ter conhecimento da notificação, e ele já pode tomar medidas de controle ali. Ele repassa essa informação para o nível estadual, que repassa para o nível central, que é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem a função também de elaborar todo o material, né, que dá base a essas ações, definir o caso suspeito, o que deve ser feito e tudo mais, né? O Ministério da Saúde, por sua vez, naquilo que é interesse da Organização Mundial de Saúde, vai notificar a Organização Mundial de Saúde. Então, lembrando que a vigilância trabalha com coleta de dados, objetivando uma ação, não é para estocar dados, né? Então, a coleta de dados gera uma informação para uma ação. Que dados são esses? Então, ela precisa de dados demográficos para calcular taxas, né? Qual é a população naquela idade, naquele local, dados ambientais, dados socioeconômicos, todos são importantes. Os dados da morbidade, número de casos de doença. Isso geralmente é obtido pela notificação. Notificação vinda dos serviços de saúde e dos profissionais de saúde, né? Nós vamos ver que nem toda doença vai fazer parte do rol de doenças que fazem parte da vigilância epidemiológica. Seria impossível você abarcar todas as doenças. Então, qualquer surto ou epidemia também pode ser notificado.
independente daquela doença fazer parte naquele momento da vigilância, né? Nós temos então as fontes de dados que podem, nós vamos ver a seguir, pode ser os profissionais, mas pode ser também a população, a imprensa, né? E nós precisamos selecionar quais agravos nós vamos trabalhar na vigilância epidemiológica, quais nós vamos priorizar. Bom, então como eu vou escolher os agravos que vão fazer parte do meu sistema de vigilância epidemiológica? Em geral, utilizamos parâmetros que são clássicos no mundo, né? Então, a magnitude, o quanto essa doença é comum, isso pode ser contar a favor dela para estar na nossa lista de doenças de notificação compulsória. O potencial que ela tem de disseminar-se, né? É outra questão que eu posso considerar. Transcendência. Transcendência inclui gravidade da doença, a relevância social, a relevância econômica que essa doença possa ter, né? Outro aspecto muito importante é a vulnerabilidade. É se eu já conto com os instrumentos capazes de controlar essa doença. Não adianta nada eu incluir uma doença, vamos dar um exemplo, câncer de glândula salivar. Se eu ainda não conheço adequadamente qual é a etiologia, o que é que eu posso fazer de intervenção para diminuir os casos de câncer de glândula salivar. Então, se não há vulnerabilidade, isso conta um pouco contra eu incluir essa doença, né? Há compromissos internacionais, então se peste pode não ser importante para o Brasil nesse momento, mas ela faz parte das doenças de notificação obrigatória da Organização Mundial de Saúde. Então eu tenho que incluir a peste, né? Mas independente dessa lista de doenças sujeitas à notificação, à vigilância que eu faço, a ocorrência de epidemia, surtos e agravos inusitados, eles devem ser notificados. Então, eu estou lá no posto de saúde e começo a atender um número enorme de conjuntivites. Conjuntivite não está na lista de notificação, né? Mas eu deveria ligar para a referência de vigilância epidemiológica do município e dizer, olha, eu estou preocupado porque só hoje eu já atendi tantos casos de conjuntivite aqui no ambulatório. Então, isso também deve ser notificado, independente da lista de notificação. Para cada doença que está na lista, então, eu tenho um critério de notificação. Então, o que é um caso suspeito de sarampo? É um paciente que apresente febre, exantema e um dos mais seguintes sintomas: coriza, tosse, papá. Então é o meu critério de notificação. Mesmo que o médico esteja pensando numa outra doença, se o quadro preenche o critério de caso suspeito de sarampo, ele deve notificar, né? Todos os níveis da vigilância devem zelar pelo sigilo. Da mesma forma que há o sigilo médico, né, individual, aqui há o sigilo do sistema. Eu não posso divulgar nome das pessoas, endereço que estão tendo casos, a não ser em situações extremas, raríssimas, em que essa pessoa esteja representando um perigo para a sociedade, né? Os estudos epidemiológicos são levantados, usados nas investigações, né? Também utilizamos levantamentos, inquéritos para a investigação. Alguns países adotam o sistema sentinela. Aqui no Brasil nós também fazemos isso. Vamos dizer que grande parte das meningites bacterianas da região metropolitana de Belo Horizonte se internem no Hospital João Paulo II. Então, em vez de eu ficar esperando notificação passiva da rede toda, todo dia eu vou lá no João Paulo II e vejo se internou algum caso de meningite, né?
Então, o hospital serve como uma sentinela do que está acontecendo na sociedade. Mas também os laboratórios de análise clínica, a própria imprensa, a própria população, através de rumores, né, podem servir de dados para vigilância epidemiológica. E os óbitos também. Óbito, eu já comentei com vocês que eles têm a desvantagem de ser o acontecido, né? Então, quando eu recebo as declarações de óbito já trabalhadas e tal, o óbito já ocorreu há muito tempo. Então, isso não é ideal para as notificações. Mas nas doenças muito agudas, né, como há uma via da declaração que fica no hospital, eu posso utilizar dos óbitos também para o controle. Isso é uma coisa que nós estamos fazendo, por exemplo, na epidemia do SARS-CoV-2, né? Nós estamos acompanhando também os óbitos, porque eles nos dão informação importante. A notificação, a confirmação, no caso do SARS-CoV-2, depende muito de laboratório. E então, se um lugar faz mais testes, ele tem mais casos. Se o outro faz menos testes, tem menos casos. Então, às vezes, os óbitos são até uma informação mais precisa, né? Mas aí não se deve esperar o ano seguinte, quando a secretaria publicar a mortalidade. Não. Você é proativo e implanta uma notificação de óbitos lá no hospital, né? Para você ter uma informação razoavelmente rápida do que está acontecendo. Bom, na investigação de surtos e epidemias, nossos principais objetivos são identificar a etiologia, o que é que está causando aquele surto ou epidemia, identificar as fontes, o modo de transmissão, os grupos expostos a maior risco de adoecer, né? Para quê? Para intervir e parar com a epidemia ou com o surto. Então, a razão de ser de uma investigação de epidemia é controlá-la e assim prevenindo a ocorrência de mais casos, né? Isso faz parte do sistema de vigilância epidemiológica. Em geral, quando o investigador sai a campo, ele leva uma lista. Isso aqui não é para vocês decorarem, nada disso, né? É para vocês terem uma ideia como é. Então, ele leva uma lista de questões que ele deve responder para torná-lo apto em controlar aquela epidemia. Então, realmente caso da doença que se suspeitou, quais são os principais atributos dos indivíduos, né? Quais são os caracteres ligados à pessoa, a partir de quem foi contraída a doença, quem é o caso índice, quem é o caso primário, como o agente da infecção está sendo transmitido. Então, ele leva uma lista que, uma vez respondida, o torna apto para controle daquela epidemia. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né, de uma epidemia que ocorreu em Minas Gerais e foi publicada aí no Lancet, numa revista de divulgação médica. Então, um nefrologista lá de Divinópolis, professor Sérgio, notificou a secretaria que havia atendido vários pacientes residentes em Nova Serrana que haviam evoluído para um quadro de glomerulonefrite seguido de insuficiência renal e submetidos, inclusive, à hemodiálise, né? Aí ligou-se para o município disse que realmente estava acontecendo, mas ele não notificou, né? E que eram vários casos, como estão distribuídos aí nesse gráfico. Então, os investigadores, com apoio inclusive do CDC, de Atlanta, porque era um quadro assim um pouco diferente, né? Foram para Nova Serrana investigar o que estava acontecendo. Primeiro, detectaram que realmente havia uma epidemia de glomerulonefrite entre adultos, o que não é muito comum.
é mais comum você ter glomerulonefrite pós-estreptocócica em crianças, depois que elas têm amidalite ou febre reumática, uma infecção estreptocócica. Em adulto não é muito comum. Então eles confirmaram, estava acontecendo mesmo. Esses casos distribuídos aí são os casos que fizeram parte da análise, mas nós sabemos que teve quase o dobro dos casos, né? Então eles foram lá, viram que era principalmente em adultos, submeteram algumas crianças da casa desses adultos a fitinhas urinárias para ver se havia alteração urinária. Havia. Então parece que a doença também acometia crianças, mas de uma forma mais benigna, né? Há muitos casos de hipertensão importante em adultos e tudo mais. Então, eles haviam já identificado uma epidemia semelhante no México e também na Europa Oriental, em que o envolvido era um queijo branco, né? A alimentação com queijo branco que causava uma infecção estreptocócica inabitual, que nós não conhecíamos muito, né? Então, eles fazem a distribuição dos acometidos e a taxa de risco, né? Então, a gente vê que o risco dos adultos terem a doença, a taxa de ataque nos adultos era muito alta, muito semelhante entre homens e mulheres, então não parecia nada muito ligado ao sexo. E a residência dos casos, né, mostrava um risco, uma taxa de ataque muito alta em Nova Serrana e mais alta ainda num pequeno distrito de um município vizinho, tá? Enquanto em outras cidades da região a taxa era muito pequena. Só por uma curiosidade, esses casos em Divinópolis, uma vez contactados, relataram que haviam recebido de presente queijos fabricados lá na região de Nova Serrana, né? Então eles já dirigem a investigação um pouco para isso, uma doença séria, houve óbito nesta epidemia. Depois houve uma publicação posterior mostrando que essa doença deixa sequela, né? Então eles preocupados partiram rapidamente para tentar esclarecer. E fizeram tipo um estudo caso controle. Então eles ligaram para os doentes, né? E perguntaram que tipo de queijo ou de produto lácteo você ingeriu antes de adoecer. E fizeram essas perguntas, né, para casos e controles, e aí identificaram um risco de adoecer muito grande, né, entre aqueles que haviam ingerido queijo fresco com significância estatística, né, que haviam ingerido outros produtos de uma fazenda. Produto artesanal que era comercializado lá em Nova Serrana. Para outros com marcas, eles não acharam uma correlação importante, né? Ficou aí só uma dúvida para um iogurte de uma marca conhecida que na investigação apresentou um risco também entre aqueles que apresentaram a doença. Bom, então esta fazenda que produzia este queijo era exatamente naquele distrito onde estava o maior risco de adoecer. Ela foi visitada, então, colhido o material dos animais, né? E lá foi identificado, então, nos animais, a infecção pelo Streptococcus epidêmico, que causa esse tipo de doença. Então, imediatamente é interditado a comercialização lá do queijo, né? E requeijão, produtos dessa fazenda, e a epidemia cessa. Então, cumpriu-se o objetivo, né? A publicação constou, então, de 253 casos. Eu participei da investigação e eu tinha mais de 450 casos.
7 foram para hemodiálise, 3 foram a óbitos, e como eu disse, os pacientes visitados posteriormente apresentavam sequelas renais desse episódio, né? Então, uma doença que deixava consequências tardias. No mundo, até então, tinha havido 3 episódios de epidemias como essa. Sendo que lá do México houve a ocorrência de meningite asséptica nas crianças pelo Streptococcus zoopidêmico, coisa que nós não detectamos aqui, né? Então mostra um potencial muito agressivo desse agente, né? E o risco de um estado que considera cultural e tomar leite lá ao pé da vaca, né? Sem que ele seja submetido a nenhum processo de aquecimento ou nenhum processo de esterilização ou pasteurização, né? Então, uma ameaça muito grande. Algum tempo depois começou uma epidemia idêntica no município do sul de Minas. Eu orientei a investigação à distância, uma colega veterinária foi lá investigar, não achou relação nenhuma com queijo nenhum, ela já queria vir embora. Eu falei, não, fica aí, investiga, e ela foi mexendo, mexendo, até que deu uma sorte, porque muito calor nessa época, e a convidaram para uma sorveteria muito popular lá na região. E quando ela estava lá na sorveteria, ela viu chegando o leite na carroça, não pasteurizado, né? Vendido para essa sorveteria que fabricava sorvetes, então, com leite in natura. E a partir daí, então, foi identificado a presença do Streptococcus zoopidêmico e mais uma epidemia causada pelo uso de leite fresco aqui no estado, né? Acabou a epidemia, resolveu-se, a gente viu nas questões conceituais que você parte para fazer perguntas depois desta investigação, né? Será que essa doença é endêmica entre nós? Será que não há casos graves internados nesse momento nas terapias intensivas de Minas Gerais, e como não se conhece a doença, ninguém notifica, né? Então isso deveria ter sido levado à frente, né? Implantado um sistema de vigilância epidemiológica mais constante, né? Mas aqui há uma guerra muito grande dos interesses econômicos relacionados a essa questão do uso de leite in natura no estado, né? E ficou aí então esta epidemia que nos ensinou muito de investigação e descobriu uma doença que não havia sido ainda identificada aqui no nosso estado, né? Então, uma das funções da vigilância epidemiológica é fazer a investigação desses surtos de dano inusitado, coisa que eu não tenho de cara uma noção do que seja. Bom, então, para fixar nossos conceitos, eu vou deixar para vocês uma referência bibliográfica que enviei pelo e-mail para vocês e 2 exercícios, tá? Esse primeiro exercício é para fixação mais dos conceitos em vigilância epidemiológica. Então, vocês vão respondê-lo, né? Consultando, conversando, da forma que vocês acharem mais adequados. E depois tem este outro exercício para vocês fazerem, que é um exercício maior, né? Esse exercício não é pequeno, em que vocês vão, junto com os investigadores, fazerem uma investigação epidemiológica. Esse exercício eu peço que vocês tenham atenção, porque ele desafia vocês numa pergunta, né? Mas a resposta está a seguir no texto. Então, o processo de aprendizado você vai lendo, tenta responder, por exemplo, se você gosta de responder num papel, faz uma primeira resposta à lapiseira ali, né?
e depois continua lendo o texto. A resposta vai estar lá na frente para você checar aquilo que você tinha respondido. Então, a gente aprende de forma muito interessante com esse tipo de exercício, ok? Então, são 2 exercícios em que nós fecharemos essa parte dos estudos epidemiológicos observacionais descritivos, incluindo vigilância epidemiológica e investigação epidemiológica. Como o número de exercícios é muito grande, né, eu vou dar para vocês também a segunda-feira de manhã da próxima semana. Quando nós fazemos isso presencial, é assim, tá? A gente discute esse exercício primeiro em sala de aula, para o segundo eu libero vocês de reunir esse grupo em qualquer lugar da FASE, em casa, onde quiserem, trazerem o exercício e depois a gente discute. Então, vocês terão, além desta quinta de manhã, para iniciar o exercício, eu acho que ela é suficiente para fazer o primeiro. A próxima quinta de manhã também para fazer esse exercício, que é essa investigação, né? Então, no dia 6/11, então 15 dias da aula atual, nós faremos um vídeo de correção desses exercícios. Mas lembrando que a correção que eu vou fazer da investigação é mais chamando a atenção de vocês, porque a resposta está lá no texto, né? Para depois a gente caminhar aí nos nossos estudos epidemiológicos e a partir de agora um tipo de estudo mais ou menos por aula com um exemplo para vocês irem conhecendo os tipos de estudo epidemiológicos, ok? Então, espero que vocês gostem dos exercícios, bom trabalho para vocês e estou à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer questionamento, ok? E postei também, é claro, já para vocês a resposta dos exercícios anteriores, né? Então, um abraço.